Mateus, capítulo 26, versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E no pouco adiante prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Curva a sua cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, revela o teu querer, a tua vontade para as nossas vidas. Fale conosco, Senhor, pois estamos aqui sedentos para ouvir tua voz. Graças te damos em nome de Jesus. E todos digam amém. Você pode aplaudir no nome de Jesus nessa noite. Essa mensagem em 7 momentos, em 7 passos. Foram 7 passos ou 7 momentos, se você preferir, daqui do Getsêmani até a ressurreição de Cristo. Então nós vamos, de uma forma bem rápida, tentar entender, compreender cada um desses momentos. O que nós temos no primeiro momento? Jesus indo a um lugar chamado Getsêmani, que no original significa lagar de óleo, um lugar de onde se extraía, de onde se tirava o óleo, o azeite. Era um lugar onde tinha uma plantação de oliveira, um pomar fechado, um lugar onde só tinha oliveiras e algumas máquinas, ou melhor, alguns mecanismos para espremer essas azeitonas e tirar delas o azeite. Então Jesus chama os seus discípulos para esse lugar fechado, para esse lugar bem discreto, para esse lugar onde eles estariam tranquilos para orar. Mas ele não chamou todos os seus discípulos. A Bíblia não fala que ele chamou a sua comitiva de 12 discípulos, ou o seu colégio apostólico, aqueles 12 que andaram por ele durante as suas pregações, durante as suas idas e vindas até aquelas aldeias, aqueles vilarejos. Mas a Bíblia fala de 3 nomes. Aqui fala de Pedro e os 2 filhos de Zebedeu: Pedro, Tiago e João. Esses 3 discípulos, eles eram os mais íntimos. Eles eram aqueles que tinham mais comunhão, mais intimidade com Cristo. Eram aqueles que, quando Jesus queria fazer algo especial, chamava somente os 3. Ele então chama os 3 para ir até o monte orar, até o Getsêmani. E a Bíblia fala que eles começam a orar. E Jesus sente a necessidade de se afastar dos seus discípulos. Então ele fala: vocês fiquem aqui orando, eu vou um pouquinho mais para lá orar sozinho. Eu estou angustiado. A Bíblia fala de 2 sentimentos que Jesus estava sentindo. A Bíblia fala
e angustiado. Ele estava triste, ele estava sem alegria, e ele estava angustiado, estava aflito, estava preocupado. E não por menos, porque Cristo, quando habitou nessa terra, Ele era Deus, mas a Bíblia fala que Ele se esvaziou de si mesmo. Ele deixa a sua divindade, o seu lado divino no céu, porque Ele poderia aqui na terra ser Deus, no sentido de: me dá anjos, Senhor, e os anjos viriam. Ou dizer para uma pedra: sai daqui e vai lá para o outro lado, e aquela pedra faria isso. Mas Ele veio como homem, Deus encarnado. Essa palavra encarnar significa que Ele então encarna e vem como carne nessa terra. E como carne Ele tinha um sentimento, Ele tinha dor, Ele tinha medo, Ele tinha saudade, Ele tinha alegria, como nós também sentimos. E Ele então sabia que a hora da crucificação já estava chegando. Esses momentos aqui foram os últimos momentos. Ele sabia que Ele seria crucificado, Ele sabia que Ele teria que morrer naquela cruz, Ele sabia de tudo isso. Então Ele começa a se entristecer. Esse primeiro momento foi o momento da angústia, foi o momento da solidão. Foi aquela oração que ele fez, dizendo: Senhor, se for possível, eu não bebo este cálice, mas que também não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, Senhor. Ele sabia que as próximas horas seriam horas de dor, seriam horas de angústia, seriam horas de tristeza, porque ele seria levado para a cruz. E como que ele estava? Sozinho, porque os discípulos que ele chamou para orar com ele, os discípulos aqui já estavam dormindo, eles estavam ausentes da dor de Cristo, eles estavam ausentes do sofrimento de Cristo. E a Bíblia diz que foi aqui nesse Getsemane que Deus enviou um anjo para consolar a Cristo. O anjo foi lá e ele abraçou a Cristo, ele levou o consolo para Cristo. O que eu quero dizer para você é que quando você passa por uma luta, quando você passa por uma angústia, você jamais vai passar sozinho. Se não tiver nenhum amigo ao teu lado, Deus vai enviar um anjo, Deus vai enviar um consolo, mas você não estará sozinho na hora da angústia, mas a presença do Senhor, Ele estará contigo para te levantar e para te dar vitória. Quando podem glorificar e exaltar o Senhor nessa noite, aleluia, aleluia. Então ele estava orando e ele se levanta, ele fala para os discípulos: agora nós vamos embora. Aquele que me trai, ele já está se aproximando. E o próximo momento foi o momento da traição. O primeiro momento foi o momento da angústia do Getsemane, e o segundo momento foi o momento da traição. Quando Judas Iscariotes, ele vai lá e vende Cristo. Eu sei onde ele está. Eu sei onde ele está. Ele está agora, nesse exato momento, orando lá no Getsemane. Vamos lá buscá-lo. Se ele estiver lá realmente, a gente paga para você as moedas de prata, as 30 moedas de prata. E Judas então vai lá acompanhado pelos soldados de Roma. E a Bíblia fala que eles vão entrando lá para o jardim, lá no meio das oliveiras. E Jesus não estava sozinho, estava com seus 3 discípulos. E todos eles eram parecidos. Quem anda com Cristo fica parecido com Ele. Fala para o teu irmão do lado: quem anda com Cristo fica parecido com Ele. As pessoas precisam olhar para mim, olhar para você. Olha aqui para mim. As pessoas precisam confundir você com Cristo.